Começou a gravar. Bom dia, Cariston. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Me ouvem? Diz assim, não, talvez. Atualize. Bom dia, bom dia. Vai me avisando aí. Vai me avisando, vai me avisando. Bom dia. Avisa quem. Ah, viu, Cris? Bom dia. Ok, ok. Então tá. Será que a maioria tá me ouvindo? Ok. Então tá bom. Lembrem-se sempre, esse aplicativo sempre, ele inicia a gravação aqui para mim, ele fica sem som para vocês, aí vocês têm que atualizar para poder ter o som, né? A professora de vocês errou o dia lá no GoBrunch, né? Colocou dia 7, sexta-feira. Tô meio surtadinha, assim, mas já deu tempo de consertar, né? Tipo assim, já consertei lá, e enfim, né? E mandei lá no grupo do terceirão. Falei, vou mandar, vai que alguém acha que é dia 7, que é na sexta, né? E de repente não entra na aula. Mas nossas aulas sempre serão na quinta-feira, né? Então, porque na sexta-feira, inclusive, eu tenho aula com fundamental, então não teria como. Caso um dia aconteça alguma troca, vai estar lá assim escrito, né? Troca de dia, alguma coisa assim, eu aviso, tá bom? Antes de começar a nossa aula, a gente do estado está recebendo algumas pesquisas e eles estão pedindo para a gente estar entrando em contato com o meu cabelo hoje está uma beleza, né? Tá, estou vendo aqui, ó. Ixi. E assim, estão pedindo para a gente entrar em contato, então, para saber qual é o posicionamento dos alunos e dos pais com relação ao retorno às aulas presencial agora em setembro. E aí, assim, de uma forma muito rápida, né? Porque senão a gente perde muito tempo. De uma forma muito rápida, eu queria saber, assim, qual é o posicionamento, quem que gostaria de falar, né? Porque o microfone está aberto. Quem que gostaria de falar ou de escrever sobre o seu posicionamento com o retorno favorável ou não, né? Então coloca sim ou não e por que que defende essa ideia. Lembrando que vivemos numa democracia e você pode discordar da pessoa que está escrevendo, que está falando, né? E que a gente tem que conversar sobre o assunto. Vocês concordam? Porque cada um tem um momento, né? Então, vocês concordam ou não com o retorno agora em setembro das aulas? Vamos ver. Bem rapidinho, assim, sabe? Umas 2, 3 pessoas falando, aí a gente já tem uma noção do que vocês pensam. Vocês estão aí? Concordam ou não? Não quer falar, Ruli? Tá aberto o microfone. Só libera lá no teu microfone e fala. Ah, ainda mais que os casos aumentaram no sul. Uhum, tá, é um não, tá. Mais alguém, gente, por favor. Mais uns 2, pelo menos. Também não concordo. A Bárbara. Cris também, não sei como que voltaria. É um fato. Cristine. Não vai funcionar as medidas. Realmente, Débora, é uma situação que a gente não sabe como que ficaria, né? Tudo depende muito de uma organização administrativa, então não sei.
Tem alguém na sala que acha que nós deveríamos voltar, né? E por que que acha? Que lembre-se, todo mundo tem o direito de se manifestar. Nós nunca, nunca, nunca fomos autoritários de dizer que vocês não podem se manifestar. Eduarda também não concorda. Tem alguém que concorda? Tá. A princípio, pelo jeito, ninguém concorda em voltar. E aí agora a pergunta é, mesmo sabendo que vocês estão sendo não prejudicados, mas que vocês estão tendo menos oportunidade, mesmo assim vocês não concordam. Porque, a princípio, o planejamento do governo é voltar o terceiro e o nono, que são o final de ciclos, né? Então, a princípio, eles querem voltar só o terceiro e o nono, agora em setembro. Mesmo assim, vocês não concordam. Vamos ver. Vocês já viram as gravações dessas aulas, como fica estranho vocês escrevendo e a gente esperando vocês escreverem? Fica muito estranho. É que a gente tem que pensar nos outros também, né? Por exemplo, aqui em casa tem gente do grupo de risco. Não é isso, né? Por isso que eu falei, cada um é cada um. Cada situação é uma situação. Esperar a Roli e a Beatriz escreverem, daí a gente já vai para outro assunto. Deixa eu ver, a Bia está escrevendo. Uma carta, pelo jeito, né, Bia? Eu não sei muito bem se concordo ou não, porque a gente é bem grandinho para saber o que pode acontecer. É, então é por isso que eu falei, eu quero opiniões para a gente poder também ter argumentos para conversar sobre o assunto com os outros pares, né? Quantas outras meninas? É, também tem aglomeração nos ônibus, é quem usa ônibus, né, Cássia? Verdade. E as medidas, no caso que eu falei, seriam eles quererem dividir os alunos, ser metade online e metade presencial. As aulas serão híbridas, né? Se voltar, é híbrido. As crianças são uma coisa, a gente é usar por irresponsabilidade. É, tá. Então vamos lá. Já tenho uma ideia do que vocês pensam, né? Então, para a gente também ter um parâmetro do que está acontecendo. Outra coisa que eu queria falar, eu coloquei na Mestre já, lá na aba de redações, um trabalho para vocês. Ele começa dia 7, ou seja, amanhã, às 8 horas da manhã, ele libera, e ele vai até o final do mês, até dia 30. Mas não é por isso que vocês vão deixar por último momento. É um trabalho que eu deixei de duração, se eu não me engano, 6 horas para fazer. Por quê? Porque ele tem artigos para vocês lerem, né? Então eu fui buscar alguns artigos. Confesso que fui buscar na internet, porque na verdade nesse momento eu também não tinha muito da onde buscar alguns artigos sobre o século XXI, tá? Então são, o de vocês é 2 ou é 3? Enfim, ou é 2 ou é 3 artigos que vocês terão que ler esses artigos e fazer uma breve explanação sobre eles. Lembrando, breve explanação você não ter que fazer um outro artigo, né? Mesmo porque a mestre, vocês sabem que se colocar muitas fotos, ela trava. Então, assim, se possível, no máximo, uma folha de caderno, né? Ou uma lauda, que a gente chama, das considerações de vocês. Porque senão ele vai ficar muito extenso, vai começar a travar a mestre, e daí a gente vai ter problemas. E eu deixei nesse tempo inteiro
para que vocês possam ter todo o tempo de ler, né? Porque eu coloquei os links dos artigos lá, então vocês vão ter que abrir o artigo, ler o artigo, grifar ou ir fazendo as suas considerações para montar depois o teu texto, certo? Então, é por isso que ele é do dia 7 até o dia 30. Eu não lembro se eu coloquei 6 horas ou até 8 horas o trabalho de vocês. Eu sei que eu deixei um tempo, assim, bem extenso para vocês fazerem, para não ter reclamação depois. Por que eu coloquei assim? Para que vocês comecem, inclusive, a se habituar, né, com o formato de artigos, porque a partir do ano que vem vocês já vão estar fazendo esses artigos, né? Então, o segundo o Thiago, eu perguntei isso, pode sair quantas vezes quiser. O Thiago falou que não tem problema nenhum, né? Mas como eu não tinha certeza disso, eu deixei um tempo bem grandão para vocês poderem estar lendo com calma os artigos, certo, Guilherme? Então, não, a princípio, o Thiago me disse que não ia travar, que não ia ter problema. Se acontecer, vocês entram em contato com ele daí para poder resolver essa situação. Respondendo a pergunta da Cris, os professores eles vão retomar os conteúdos sempre, né? Então, qual é o objetivo do governo? Se não retomar esse ano, será retomado para o ano que vem, né? Para as turmas que ficarem. No caso de vocês, vocês vão ter que meio que ficar sem esse retorno. Mas a gente está tentando, por isso as trilhas, tanto que na semana que vem eu não vou trazer assunto novo, a gente vai retomar, porque na semana que vem nós temos aula na quinta-feira de manhã e o simulado acontece na quinta-feira. Então a gente retoma de manhã, vocês podem fazer o simulado à tarde, né? Ou depois que terminar a aula, enfim, como vocês quiserem. Para a gente sempre estar retomando. A ideia é nós irmos devagar. Vocês sabem que eu estou indo extremamente devagar, nunca fui tão devagar nas apostilas, para que a gente tenha esse tempo de que vocês compreendam os assuntos, né? Tanto que a gente está na apostila 31 ainda, né? Tem a 32 e a 33 nesse bimestre, e a gente já está aí no dia, né, 6 de agosto. Mas, enfim, né? Então, a princípio, é 3, 4 aulas para cada apostila, dependendo muito, claro, do assunto, se ele é um assunto muito discutido, porque se você olhar a próxima apostila, que é a 32, que fala da América Latina, a primeira parte dela, ele é muito repetitivo. Daí, quando você vai para ditaduras na América Latina, aí sim ele é mais extenso, né? Então, é mais discutido o assunto. Mas, assim, vamos trabalhando, certo? Hoje eu trouxe a última parte ali, né, da nossa apostila. Ah, inclusive assim, o que vai cair no simulado da semana que vem? A primeira parte dessa apostila da 31 até a página 24. A parte de Guerra Fria e ideologia, né? A ideologia da Guerra Fria, aqueles os argumentos usados tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos para trazer os países a se aliarem a eles, que lá, né, a doutrina Truman, a Pacto de Varsóvia, essas coisas assim. Então, ali, e mais a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, que a gente trabalhou até a aula passada, certo? A aula de hoje não cai no simulado, então não precisam se estressar nem ficar nervosos, mas de qualquer forma, terminando, eu coloco os slides para vocês lá, enfim, sempre vai estar para vocês poderem estudar mais. Porque como nós somos capitalistas, né, nós estamos capitalistas nesse momento, nos processos seletivos raramente cai alguma coisa dessa parte da União Soviética. Porque a gente viu a Guerra Fria até agora muito na visão estadunidense, muito na visão de. E aí, aqui, nesses slides, que são bem pouquinhos assim, a gente vai ver um pouquinho como que estava a União Soviética, qual era a característica da União Soviética nesse período Guerra Fria, tá bom? Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Deixa eu arrumar minha tela para eu poder enxergar também, senão eu não enxergo nada. Olha que coisa, minha tela hoje está andando. Aqui. Então, eu coloquei assim, quando a Guerra Fria estava acontecendo, né, ou quando ela deu o seu up, a gente vai estar vivendo na União Soviética o regime stalinista. E a gente sabe que Stalin, então, ele tomou o poder na União Soviética depois daquela disputa com Trotsky, né? E
ele foi extremamente ditatorial, porque, inclusive, quando ele estava disputando com Trotsky para assumir o governo da União Soviética, ele tentou apagar tudo que o Trotsky tinha feito desde a época que Trotsky estava com o Lenin. Então, assim, ele quis apagar a história do seu adversário, né? Então, para você ter uma ideia do quanto ele era extremamente autoritário. E nesse autoritarismo dele, ele vai começar a perseguir pessoas que eram contra o regime comunista, né? Os chamados ali que eu coloquei expurgos de Moscou. Todos aqueles que, segundo a KGB, que era o serviço de espionagem da União Soviética, enfim, que dizia que eram pessoas que conspiravam contra o governo, eram perseguidos, muitos mortos, outros levados a campos de concentração. Porque a gente fala muito de campos de concentração, de trabalho forçado no período nazista da Segunda Guerra Mundial. Mas na União Soviética a gente também teve muito campo de concentração, né? Os gulags, que eram para pessoas que eram acusadas de ser contra o regime. Então, por isso que eu coloquei ali. Esses números com relação a quantas pessoas foram perseguidas, quantas morreram no governo da União Soviética, a gente não tem muito certo, mesmo porque a gente não tem muito acesso a documentos da União Soviética, do período da União Soviética, assim como a gente não tem muito acesso a documentos do período da ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, são números estimados dessas pessoas, em torno de 10 milhões que foram mortas e 20 milhões levadas, então, a esse trabalho, esses campos de concentração de trabalho forçado. E aí a gente vai voltar um pouquinho. A União Soviética, então, ela se envolve na Segunda Guerra Mundial, né, contra a Alemanha. Mesmo assim, mesmo ela tendo vencido algumas batalhas e tudo mais, ela vai ter, assim, uma devastação de milhões de pessoas. O seu território vai estar devastado, inclusive porque eles usavam aquela técnica que a gente viu de terra arrasada e tudo mais. Então, economicamente, a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, ela estava com uma economia bem desgastada. Para resolver isso, forma-se então os planos quinquenal, né? Nesse caso, o quarto quinquenal, que ele vai estar incentivando indústrias de base, mas ele vai estar deixando para segundo plano essas indústrias de consumo, inclusive de consumo de alimentação, né? E o que eles vão fazer? A coletivação da... Nossa, não consigo falar. Mas eles vão deixar a terra coletiva. E aí, quando deixa a terra coletiva, o que acontece? Muitas das pessoas mais pobres acabam não tendo acesso à alimentação porque não tem como comprar, inclusive, os adubos e tudo mais, né? Então, esse é o panorama da União Soviética no início, então, da Guerra Fria aí para nós. Meu Deus do céu, que coisa que tá esse computador hoje, tá uma beleza. Clica nele, sobe tela, a gente faz o talão. E aí a gente vai ter esse carinha aqui, né? Então a gente já tá na Guerra Fria e tudo mais. E a partir de 1953, essa pessoinha ali, o Nikita Khrushchev, né? Ele vai começar então esse período de desestalinização. Gente do céu, hoje é o dia. E aí, o que ele está pretendendo? Bom, Stalin foi extremamente autoritário. A ideia dele era de uma coexistência pacífica, né? Então, ele vai começar a retirar aquele ideal, né, de que a União Soviética ela era extremamente violenta com os seus e tudo mais. E ele começa nessa abertura política, inclusive fazendo acordos com os Estados Unidos, né? Então, ele vai fazer acordos de paz, tratados com os Estados Unidos e tudo mais. E a gente já vai ter uma economia mais recuperada por causa do plano quinquenal, né? Então a gente já tem aqui um momento de uma economia mais recuperada. E o fato dessa economia mais recuperada, mais essa coexistência pacífica com os Estados Unidos, vai fazer com que eles comecem então agora a investir, né? Então nessa corrida espacial, mais espacial nesse momento do que armamentista, então porque armamentista já foi no período do Stalin, mas nessa corrida espacial. A ideia era, vamos dominar não só o planeta, mas também fora dele, né? E aí ele vai tentar. Então, e aí você viu lá, né? Que a gente tem o primeiro lançamento de um satélite soviético, daí depois a gente vai ter o Gagarin, enfim, a gente vai ter algumas pessoas que vão
está se lançando para depois sair a NASA, né, que é dos Estados Unidos, para chegar a fazer essa concorrência, então, com a União Soviética, né? E aí se fica, mas por que a União Soviética, então, não continuou? Aí não vai continuar por causa do finalzinho do socialismo, mas a gente já chega lá. Então, nessa coexistência pacífica, né, estamos os dois principais personagens da Guerra Fria, que é a União Soviética e Estados Unidos, estão vivendo supostamente pacificamente. Eles estão nessa corrida espacial, estão disputando mais nenhum conflito entre eles, mas a gente vai ter os conflitos localizados, que a gente já viu, né? Então, que é o Vietnã, que é a Coreia, que vai ser a China, que vai se tornar comunista, enfim, né? Algumas outras situações, né? Os conflitos são localizados. E aí, entre 70 e 80, é que essa indústria que a União Soviética, então, tinha incentivado lá no plano quinquenal, agora vai começar a ser ultrapassada pelo capitalismo, porque o capitalismo é concorrência. Então, para eu poder me manter no mercado, eu vou melhorando o meu produto. E aí isso vai fazendo concorrência diferente da indústria da União Soviética, que ficou meio que estagnada. Eles não fizeram nada de diferente, nada de, de novo na indústria. E ela vai ficar, né, ultrapassada. Junto com isso vai ter a questão econômica, econômica e política, de que o socialismo não é tão bom assim. As pessoas começam a fugir da União Soviética, de países socialistas para países capitalistas. A gente tem, e eu não vou lembrar agora, mas a gente teve um momento de que a gente teve jogos aqui no Brasil. Eu não sei se era Pan-Americano, eu não sei, na década de 80. E alguns atletas de Cuba, que depois a gente vai ver Cuba nas próximas aulas, quando falar da América Latina, alguns atletas de Cuba, eles fugiram das delegações dos jogos lá e foram até a embaixada pedir asilo, porque eles não queriam voltar para Cuba. Então, a gente tinha, nesse momento, ali na década de 80, um esgotamento bem grande de que o socialismo não era bom, né? Tanto que no finalzinho, lá em 89, a gente vai ter o final do socialismo com a queda do Muro de Berlim, né? E que a gente já discutiu que será que foi o fim da Guerra Fria, ou se não foi. E os artigos, inclusive, do trabalho, eles falam sobre isso, sabe? Eles vão estar te dando um parâmetro de como que está o século XXI nessa questão de disputas entre países. É bem bacaninho, os artigos são bem interessantinhos lá, né? Claro que alguns são extensos, né? Mas de qualquer forma, vocês têm um tempo para leitura. E aí aqui eu entro um pouquinho na China, né, com vocês, em que a China, ela era uma monarquia e ela vai ser derrubada por essa revolução democrática. Então, existia lá a ideia da ideia de democracia, que queriam derrubar a monarquia, conseguiram derrubar, mas não conseguiram assumir o poder, porque eles foram impedidos pelos militares chineses de assumir o poder. E aí, esse grupo democrático, chamado de Kuomintang, vai fundar esse partido democrático, e eles vão entrar em conflito com esses militares, porque eles derrubaram a monarquia, né? Então os Kuomintang derrubam a monarquia, mas não conseguem assumir por causa dos militares estarem no poder. E aí vai ter esse conflito. Junto com esse conflito, vai surgir o PCC, né? Que é o Partido Comunista Chinês, em que ele é inspirado lá no socialismo, lá na União Soviética e tudo mais. E aí eles vão ser contra, né? Então, normalmente os socialistas são contra os militares, eles vão ser contra os militares e eles vão se unir aos Kuomintangs, né? Contra os militares. Quando eles estão nesse conflito, PCC e Kuomintang contra os militares, quando eles estão nesse conflito, os Kuomintang, eles dão um golpe e eles assumem o poder. E quando o Kuomintang assume o poder e ele é democrático, ele vai, então, colocar o PCC, né, na ilegalidade e vão começar a perseguir as pessoas do PCC, que são os comunistas. E a gente vai ter agora outra guerra, né? A gente vai ter outro conflito. Vamos lá. Ainda assim, né, a gente tem, né, isso tudo está acontecendo, a gente vai ter o Japão, que vai estar colonizando
várias regiões da China. E a gente já viu, quando a gente viu Coreia, a gente já viu que o Japão, quando ele coloniza, ele vem de forma muito violenta, né? Ele é um país imperialista muito violento. E aí vai aumentar a miséria. Então a gente tem todo o conflito com a Kuomintang, militares, PCC, mais a chegada do Japão, sabe? E aí a gente vai ter muita miséria, muita violência dentro da China. Aí o PCC vai se transformar em Exército Vermelho, né? Inclusive apoiado pela União Soviética, porque o PCC era partido comunista. E aí vai ser eleito, escolhido esse novo presidente, que é o Mao Tse-tung, que é daquele que eu coloquei na trilha de vocês, né? Então tá lá a imagenzinha dele. E eu coloquei um texto, se eu não me engano, é do Brasil Escola. Eu gosto dos textos do Brasil Escola, eles são textos simples e eles trazem bastante informações para a gente sobre esse momento do Mao Tse Tung na China. E aí o Mao Tse Tung, então, ele vai ser escolhido o novo presidente. Os Estados Unidos não vai reconhecer, porque ele é escolhido, né, pelo Exército Vermelho, então ele faz parte do Exército Vermelho, portanto apoiado pela União Soviética. Os Estados Unidos não reconhecem, e aí está o conflito novamente, Guerra Fria, né, entre União Soviética e Estados Unidos, apesar de não terem entrado em um conflito direto, eles estão em um conflito ideológico de reconhecimento desse ou daquele governo, e os Estados Unidos não reconhecem. Aí a União Soviética fica lá se achando, né, porque, né, conseguiu mais um aliado para o bloco comunista. Só que a China tem uma postura diferente dos outros países comunistas, porque a China ela tenta uma autonomia, ela tem esse regime, mas ela tenta uma autonomia em que ela se destaca. E aí é que vem o século XXI da China, sabe? A China hoje se destaca exatamente por causa dessa postura, porque a maioria dos países que eram aliados na União Soviética, eles são países bem empobrecidos, né? E a China, apesar do seu regime político, ela tem essa autonomia chegando no século XXI como uma potência que, inclusive, né, está aí disputando com a outra potência capitalista, que é os Estados Unidos. Bom, o Mao Tse Tung ele vai então fazer a revolução cultural na China, ele vai fazer com que as pessoas não vão para a escola, enfim, né, tem algumas coisas lá. E ele vai influenciar a China até 1968 e ele vai morrer em 1976 ou 79 de um ataque cardíaco, né? Então ele vai ter vários ataques cardíacos e ele vai morrer. Mas assim, fala-se que de 10, 20 milhões de pessoas foram perseguidas no governo do Mao Tse Tung, né? Então, de 46 até 70. Então, aí, quase 30 anos que ele ficou no governo e que ele perseguiu essas pessoas, então 10, 20 milhões de pessoas que foram perseguidas por ele, tá? Eu só vou introduzir a América Latina, porque nas próximas aulas que a gente vai falar especialmente de América Latina, então aqui é só para falar um pouquinho desse contexto América Latina dentro da Guerra Fria. E aí a gente sabe que na América Latina os Estados Unidos têm essa política bem interventora, né? Com exceções de Cuba, a gente tem quase que todos os países da América Latina são capitalistas, né? E aí, nessa política de influência, eles vão fazer esse tier, que é esse tratado interamericano de auxílio recíproco. Mais ou menos assim, olha, se me atacarem, você me ajuda, se te atacarem, eu te ajudo, né, nesse tratado interamericano. Então, dentro da América Latina mais a América do Norte, influenciada pelos Estados Unidos, a gente vai ter esse auxílio recíproco caso alguém, né, então falando mesmo de Guerra Fria, caso algum país comunista atacasse, né, a América Latina. Então, por isso, essa política assim, de proteção mesmo que os Estados Unidos vinha para a América Latina. Né? Lembrando que nesse momento o Brasil tinha o governo Dutra e que o governo Dutra ele se alia muito aos Estados Unidos, ele vai colocar o PCB na ilegalidade, ele vai começar inclusive a perseguir comunistas, porque a gente fala assim dessa perseguição nos governos de Getúlio, na ditadura militar. Mas a gente teve outros governos que também perseguem, né, aqueles que são supostamente conspiradores. Então a gente tem essa noção. E
a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né, de que para desenvolvimento regional. E essa OEA é legal porque ela vai, inclusive, estar com outros órgãos, né, internacionais, vão estar mandando dinheiro para a América Latina de acordo com os índices que eles cobram. E aí aquilo que a gente discute na sala de aula, lembra assim? A gente às vezes está lá assim, você tem um índice X para poder usar o nosso termo que é escola, um índice X para poder reprovar um aluno. Porque se você reprovar mais do que aquele número X de alunos, a escola não recebe verba, porque a escola tem que dar conta internacionalmente da sua aprovação, né? Então, não significa conhecimento, é a aprovação. Então, eu aprovo sem mesmo ter realmente conhecimento. Então, por causa desses acordos, desses tratados e desses órgãos que a gente tem que controlam a educação mundial, né? Então, é bem interessante da gente ver. A Carta de Punta del Este está ali escrito, não precisa falar muito, ajuda financeira à América Latina. Então, a gente tem essa ajuda financeira para tudo, né, através dessa Carta de Punta del Este, e é o site, né, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. E essa é o site que vai fazer esse acordo com o MEC, né, e que vai estar cobrando. Agora eu acho que ela tem até outro nome, não me lembro lá. Mas, assim, ela vai estar cobrando esses índices de aprovação, de alfabetização. Para isso, você tem as provas. Se eu não me engano, se vocês... Deixa eu achar, minha agenda está aqui atrás. Deixa eu achar só um pouquinho. Vocês viram que vocês têm uma... No dia 16 e 17 de 9, somente para o terceiro ano, uma avaliação institucional, né? Para quê? Para nos dar índices de como que está o aprendizado, né? Se vocês não tinham visto, tá aí agora, né? Então, vocês têm o simulado do dia 13 de agosto, vocês têm... Peraí. Um simulado no dia 9 de setembro e tem essa avaliação institucional no dia 16 e 17, que eu não sei se vai ser mantido, mas a princípio ele estava ali no nosso calendário para a gente ter uma noção dos índices de aprendizagem, inclusive porque, independente de ser escola particular ou não, a gente tem que também indicar os índices, né? E isso vai fazer com que haja, então, essas reformas no ensino superior. Vamos lembrar que, dentro da América Latina, a ideia de que não gosta da intervenção norte-americana normalmente é associado à esquerda, né? Então, se você não gosta da intervenção norte-americana no nosso país, é porque você é de esquerda, né? Então, essa ideologia dentro da América Latina e dentro do Brasil, ela é muito presente. E isso vai acontecer no ensino superior, tanto que daí o que muitos dos pais dizem assim, a área de humanas só tem professor esquerdista, né? Por quê? Porque os professores esquerdistas que vão estar aí trazendo esse negócio de intervenção e de que a gente não pode, enfim, né? É assim que acontece dentro do ensino superior e existe muito esse preconceito. E na América Latina, essa intervenção dos Estados Unidos fez com que essa desigualdade, né, social ela fosse muito aparente. A maioria dos países da América Latina, você consegue ver essa desigualdade social muito grande, né? Eu tenho um cara riquíssimo e tem um cara muito, muito miserável dentro da América Latina, usufruindo, inclusive, dos mesmos sistemas, né? Porque mesmo fazendo um comparativo muito cruel, tá, gente? Então, agora eu vou vir a cruel. Fazendo um comparativo muito cruel. Por exemplo, você é da alta sociedade, você tem muito dinheiro e tal, e infelizmente você está com câncer. Você que é altíssima nível, né, tá com câncer, você vai ter o mesmo tratamento daquele que tá pobrinho, né, lá de câncer. Pelo menos aqui em Ponta Grossa, o tratamento desta doença, ela é feita num único lugar e não adianta você querer pagar. É
do mesmo jeito, para as radioterapias, quimioterapias e tudo mais. Então, é isso que eu digo, a desigualdade social ela é muito grande, mas que dependendo da situação, mesmo o cara sendo muito rico, ele vai usufruir daquele sistema daquele muito pobre. Então, se ele não fosse tão rico, talvez o sistema fosse um pouquinho melhor, né? Talvez o sistema fosse um pouquinho melhor se não houvesse tanta desigualdade social, se todo mundo meio que fosse mais, não parecido, porque não tem como ser totalmente igual, mas que fosse mais próximo, né, essa desigualdade, e que ela é ocasionada, gente, pelos Estados Unidos. Não adianta dizer que não, né, por essa interferência, então, dos Estados Unidos na nossa vida. Vou trazer aqui, então, o que foi colocado na plataforma. Vocês tenham visto lá na plataforma, não sei se vocês veem na plataforma ou no clipe, essas trilhas, né? Lembrando, assim, que a princípio, agora o mês de agosto, você não precisa me mandar as respostas da trilha. Mas se acontecer de notas baixarem, aí a partir de setembro eu vou começar a cobrar as respostas da trilha como uma forma de ter nota, né? Então, para isso. Aqui, essa é a trilha que foi. Eu coloquei do dia 4 ao dia 8, para vocês verem como eu estou perdida no mundo e no espaço, né? Então, eu achei que segunda-feira era dia 4, segunda-feira era dia 3, enfim. Mas é essa semana que a gente está usufruindo agora e que a gente ia lá. Qual que era o objetivo da trilha dessa semana? Então, compreender a Guerra Fria e seus desdobramentos, que a gente já vem fazendo isso desde as primeiras aulas, e os conflitos regionais ocorridos no período da Guerra Fria, né? Então, que no nosso caso foi a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e a China e a América Latina, que encerra esse momento dessa apostila 31 que a gente estava trabalhando. Nesse primeiro passo que eu coloquei ali, né, ele pediu para vocês lerem as páginas 33 e 34, que disputaram as áreas de influência na América Latina. Não sei se vocês leram, né? Espero que tenham lido. Que as páginas 33 e 34, ele fala da América Latina e ele vem falar também da Revolução de Cuba e da África na Guerra Fria. Mas eu pedi só uma leitura disso, porque principalmente a Revolução Cubana, a gente vai falar especificamente sobre isso. Então, ali ele introduz o assunto, mas nas próximas aulas a gente vai falar desse momento da Revolução Cubana, porque ele é interessante para nós, porque dentro da América Latina, como eu disse, né, é um país que ficou muito tempo aliado à União Soviética, junto com os outros que eram aliados aos Estados Unidos. Nesse passo 2, eu trouxe ali para vocês um texto sobre a Revolução Chinesa e o Mao Tse Tung, que eu acabei de comentar, que era lá do Brasil Escola, se eu não me engano, né? E que eu coloquei, então, que alguns processos até pedem, é muito raro ter alguma coisa sobre isso, mas às vezes, né? E aí, como eu disse para vocês em outras aulas, mesmo a gente não tendo certeza, é bom a gente saber, né? Alguma coisinha, pelo menos ter lido algum texto sobre. E daí, por último, no passo 3, foi as atividades que eu direcionei vocês mesmo, né? Então, atividade 3, atividade 7, 14, são atividades direcionadas aos assuntos que eu realmente gostaria que vocês entendessem. E aí na 39, então na atividade 3, só um pouquinho lá, eu só vou dar a resposta, né, porque a gente já está com o tempo mais apuradinho. Eu vou só ler a introdução, se você não tiver com a apostila, você me ouve, mas sempre você tem que estar com as apostilas na mão, né? Ele fala assim: uma das mais extraordinárias mudanças culturais do século XX foi a autonomia da juventude, que se tornou um grupo com consciência. Os acontecimentos políticos mais dramáticos dos anos 60 e 70 foram feitos com esses atores. Inclusive, a gente não pode lembrar, não pode esquecer de que a maioria dos movimentos hippies são feitos por jovens, né? E são eles que contestam, inclusive, a Guerra Fria, né? E aí são bem conscientes, esses jovens da década de 60, 60 e 70, 50 nem tanto, mas década de 60 e 70, eles foram bem participativos nessa produção de não incentivar mais a Guerra Fria. Continuando.
Dentre os acontecimentos políticos e culturais dos anos 60 e 70, aquele em que a juventude, em vez de usar a sua disposição para a crítica social, reforçou o poder institucional vigente foi, né? E aí ele está ali falando sobre a Revolução de Maio em Paris, sobre a Uni no Brasil, a Revolução Cultural e as letras de música do rock. Então, quem vai reforçar, né, em que vai ser lá na China, com a Revolução Cultural, porque a Revolução Cultural do Mao Tse Tung, ele fazia com que todo mundo pensasse igual, né? Então, ele era ditatorial e ele vinha com essa perspectiva e ele ia ensinando, então, as pessoas pensarem igual, e aí reforça, então, essa identidade, reforça essa instituição que acontecia lá na China. Bom, então, na página 39, atividade 3, a resposta correta era a letra C, Revolução Cultural. Na página 40, a atividade 7, ele tem uma charge ali, né, em que ele mostra a União Soviética e os Estados Unidos com os mísseis nas costinhas, assim, e ele vai falar, né, então a charge representa o fenômeno da Guerra Fria, divisão do mundo em dois blocos, e sobre esse contexto considere as afirmações. A criação do Comecon, em oposição ao Plano Marshall, aconteceu? Sim, a gente viu. Sempre que acontecia, né, algo para o lado de um, acontecia algo para o lado do outro na mesma proporção. Então, a doutrina Truman e o Plano Marshall é político e econômico em auxílio aos países capitalistas, o Comecon, né, também em auxílio aos países socialistas comunistas, então, que vai surgir. Então, o número 1 está correto. A assinatura do Pacto de Varsóvia como contrapartida equivalente ocidental à OTAN. O que era a OTAN? A Organização do Tratado Atlântico Norte. Era uma barreira, né, que supostamente tinha sido feita no Oceano Atlântico ali para que o socialismo não avançasse mais para o lado norte-americano. Então, isso é a OTAN, que é um tratado, uma organização militar, né, para que não ultrapassasse. Por outro lado, é feito o Pacto de Varsóvia na mesma situação, mas fosse uma barreira, uma aliança militar de ajuda mútua, caso houvesse uma guerra. Então, de um lado, do outro. O 2 também está correto. A eclosão de grandes conflitos internacionais, Coreia, Vietnã, Oriente Médio, que levaram ao afastamento do bloco comunista da ONU. Não, né? A gente sabe que não teve, tanto que a China se mantém na ONU sempre. Então, a 3 ela está errada. 4. A tentativa de desarmamento mundial a partir dos acordos de Camp David firmados entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Também não foi, né? Porque não foi com a China que eles firmaram esse acordo. Então, resposta correta, a letra A, que o número 1 e 2 estão corretos. E na página 42, a gente tem a atividade 14 para vocês. Deixa eu achar ela aqui. Ó. A Revolução Chinesa foi o resultado de um longo processo de disputa política iniciado nas primeiras décadas do século XX e relacionado com o contexto internacional mais amplo no qual a China estava inserida. Descreva esse processo revolucionário e relacione com o contexto histórico do período, que é o que a gente fez na aula hoje, né? Então, a gente tem todo o contexto da China, que era uma monarquia, que há uma revolução democrática, que não pode assumir o poder, que os militares assumem o poder, que há uma guerra civil agora entre os militares e o Partido Democrático, que é o Kuomintang. O Kuomintang se alia ao PCC, que é o Partido Comunista, depois dá um golpe no PCC, coloca os comunistas, então, na ilegalidade, assume esse poder, até que vem o Exército Vermelho apoiado pela União Soviética, assume o governo com Mao Tse Tung, os Estados Unidos não vai reconhecer esse governo, então a gente tem esse conflito Guerra Fria dentro da China, nesse não reconhecimento de governo pelos Estados Unidos e a China se tornando, então, comunista. Né? Esses eram os passos bem simples, né? Mas para a gente ter uma noção do que eu estou pedindo. Então, se você olhar para as trilhas, você tem uma ideia do que você tem que realmente estar lembrando para fazer esses processos ou para poder entender um pouquinho do nosso conteúdo.
Aí a gente tem alguns minutinhos para vocês poderem conversar comigo, né? Sobre a aula, sobre o simulado, sobre dúvidas, enfim, o que vocês quiserem. Fala comigo também, pessoal. O que foi o acordo do Camp David? Esse acordo do Camp David foi um acordo de não proliferação de armas, sabe? Assinado entre a União Soviética e os Estados Unidos, o que não funcionou, porque ele foi assinado no início da Guerra Fria, mas ele não funcionou. Mas então ele era um acordo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial de não proliferação de armas. Foi esse acordo. Beleza? Ok. Vamos lá? Que mais? Que mais? Que mais? Quando a professora errar as coisas assim, avisem lá que nem tipo, eu errei de colocar dia 7 lá no GoBrand, tá? Gente, a gente fica doido. Que mais? Que mais? Enquanto a Duda tá escrevendo, então lembrando lá, eu vou colocar para vocês na semana que vem uma trilha de revisão, tá? E aí nessa trilha de revisão, gente, vocês estão sendo direcionados para os pontos chaves para o simulado. UNE é a União Nacional dos Estudantes. A UNE ainda existe, né? A universidade tem, é a União Nacional dos Estudantes. A maioria dos estudantes, eles são ligados à UNE para fazer, inclusive, manifestações. Agora, vou falar bem a verdade, século XXI, a UNE não tem feito quase que nada, né? Porque no século XX foi a UNE que organizava os movimentos do Direta e Já, o movimento impeachment, sabe? A UNE era bem participativa. Porque, na verdade, quem é que tem... Onde que está a massa pensante? Dentro das universidades. Então, essa é a ideia, são os estudantes. Os links dos artigos do trabalho não tem como você colocar na Iônica também? Posso colocar também na Iônica, não tem problema nenhum. Daí eu coloco nos dois. Se eu lembrar, se eu esquecer, tipo assim, se eu não colocar até segunda-feira de tarde, me avise, me lembre, porque como eu tenho as outras coisas, eu acabo meio que esquecendo do que eu prometo aqui, tá? Então, se eu não lembrar, se eu não colocar até segunda de tarde lá na Iônica, vocês me lembrem. Mandam louca, esqueceu, tá? Beleza? Que mais, gente? Então, lembrem, simulado é a apostila 31 até a página 24 só, tá? Essa parte de União Soviética não cai no simulado. Eu não vou cobrar isso para vocês no simulado. Eu, né, quis cobrar o que realmente a gente está vendo. E na aula que vem, a gente vai estar, então, fazendo algumas atividades sobre esse momento. Aqui eu vou estar trazendo para vocês as questões e a gente vai fazendo aqui juntos sobre esse momento para uma forma de revisão do nosso conteúdo. E daí na aula seguinte, fora da semana que vem, que é dia 14, dia 13, dia, acho que é dia 13, na seguinte, que é dia 20, a gente continua daí com a apostila 32. Aí vocês já podem pegar a 32 na mão para a gente destrinchar um pouquinho da América Latina, que a 32 eu acho que a gente vai usar só 2 aulas para fazer e a gente já vai para 33, que é Oriente Médio, né? Oriente Médio? Oriente Médio, né? Então, são assuntos que são interessantes, mas que não costumam ser contemplados nos nossos processos aqui da nossa região. Mas como vocês podem querer fazer em outras regiões, né? A gente está aí trabalhando com vocês, certo? Se não tem dúvidas, bye bye. Terminando a aula, tem 1 minutinho para aula. Certo, certo? E eu quero na aula que vem ter que falar comigo, tá? Beijo a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês também. Descansem, né? Não surtem, tá bom?
Vão jogar baralho para distrair, vão fazer outras coisas na vida. Tchau. Vai jogar Uno? Tchau, Carol. Eu também não sei jogar, mas a gente aprende. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Ruli. Bia.